Um período de medo e dor. Fevereiro de 1976 ficou marcado por uma das maiores perseguições políticas da história do país e vivida aqui no estado de Sergipe. De um lado, os militares no poder. De outro, civis, lutando por direitos básicos como a liberdade de expressão. O curta-metragem Operação Cajueiro vai contar o drama vivido por integrantes do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que não podiam sequer falar em política, muito menos contestar a ditadura militar. Milton Coelho é testemunha e vítima desse período. Foi preso, torturado e processado. Este documento é a cópia do inquérito militar que pediu a prisão de Milton na época. Além de todo o terror psicológico com o qual até hoje Milton convive, perdeu a visão durante as sessões de tortura. Foi o sequestro ocorrido no dia 20 de fevereiro de 1976, daqui da residência onde nós estamos, por volta de 19 horas e 30 minutos. Aí chegando no 28, pela lateral do gel, onde estava o batalhão de caçadores aqui em Aracaju, mandaram tirar essa roupa, vestiram um macacão, botaram a borracha nos olhos e puxando o colarinho do pescoço, imergia a minha cabeça por várias vezes em depósito com água. Depois jogaram no chão. Eu passei a tomar pontapé nas costelas. Eles perguntaram se eu tinha filho, eu disse que não tinha filho. Eles nem vai ter mais. Né? E a essa altura, bota a perereca nele. Não sabíamos o que era perereca e tal. Era como se fosse um pregador de roupa, metálico, segurou no pênis e despachou diversas descargas elétricas. Marcelo Bonfim traz no rosto as marcas do período de violência. Uma época em que, segundo ele, os militares descumpriam as leis e faziam o que queriam no Brasil. Com o golpe de 64, rasgaram a Constituição e passou a imperar no Brasil o império da força, da tortura, da violência, do autoritarismo, patrocinado pelo Estado. E lembra como se fosse hoje as dores que viveu. Todo tipo de tortura. Desde o pau de arara, ao choque elétrico, aos telefones, que são porrada aqui nos ouvidos, né? A tentativa de afogamento, né? Uma grande caixa d'água, eles pegavam a gente pelos pés, algemado, empurravam dentro d'água. A única coisa que eu me lembro e que me dói até hoje não é as marcas, que eu ainda trago aqui no rosto, cicatrizes de porrada, das torturas. Na hora que eu estou assinando a ordem, dando ciente a ordem de prisão, eu olhei para um lado e identifiquei alguns médicos. Qual era o papel desses médicos? Era saber até onde cada preso que estava ali tinham condição de resistir às torturas. Assim como Milton e Marcelo, Delmo Naziazeno também enfrentou o duro período de repressão da Operação Cajueiro. Foi perseguido por cuidar do mimeógrafo do partido de esquerda. Na época, era por meio desta máquina que os pensamentos dos comunistas eram impressos. Textos que sempre foram considerados clandestinos pelos militares. Além da prisão, ele também sofreu a dor da tortura. Tortura era tarde, de manhã, à noite, não tinha um horário. Que tipo de tortura você sofreu? Tortura com choques elétricos, pancadas, de todo tipo, pressão psicológica. Eles queriam a militância do partido, como estava organizado o partido aqui em Aracaju, quem era o secretário executivo, ou seja, quem era o comandante do partido, que ações o partido desenvolviam. E a perseguição dos militares não era apenas aos homens. Mulheres, na época, também foram sequestradas. A esposa de Delmo, Sheila Vieira de Mello, passou por momentos de pavor e tortura psicológica. Eles disseram que iriam dar choque em minha mama e que iriam, assim, outros tipos de tortura, mais amenas, E depois fizeram eu ir à procura de um irmão meu para fazer. Lá, eles 3 ficaram no carro, 2 desceram comigo para eles entrarem num apartamento onde estavam os móveis da minha mãe, e lá eles quebraram algumas coisas à procura do mimeógrafo. Depois foram embora. Para Delmo, uma covardia que acabou envolvendo toda a família. Nosso filho tinha 1 ano de idade, então a pressão mais era no sentido de abandono, Vocês vão abandonar, o filho vai ficar abandonado, Então todo tipo de pressão, todo tipo de tortura, não tinham limites, com relação à questão humana, eles faziam o que queriam,
né? Os militares na época, né, faziam essa cobertura, né, para essas prisões ilegais, para essas torturas, entendeu? E era um regime de exceção, né, um regime que todos os direitos políticos, individuais do cidadão estavam suspensos. E aqui no Cotinguiba Esporte Clube era um dos poucos lugares onde os militantes do Partido Comunista Brasileiro ainda conseguiam se encontrar e sempre conversavam sobre o mesmo assunto. Buscavam alternativas para tentarem se livrar de vez da ditadura. Wellington Mangueira era superintendente do clube na época. Ele lembra como se fosse hoje, como era a angústia de ter os direitos cerceados. O Cotinguiba não se colocava como partido político, se colocava como um clube aberto e democrático. E aqui, entre uma partida de futebol de salão, entre uma cerveja e outra, um grupamento discutia isso, discutia aquilo, e daqui saíam muitas boas ideias. E lembra como foi duramente agredido pelos militares. Nós estávamos com macacões dados por eles, algemados. Queria satisfazer a necessidade fisiológica, queriam que a gente fizesse ali mesmo, porque não abriam. E, diante disso, eu só tive uma alternativa. Quando percebi que era para nos humilhar mais do que já estávamos ali humilhados, resolvi não comer e nem beber água. Claro que me urinei algumas vezes e meu corpo todo foi ofendido por picadas imensas de mosquitos que, quando eu fui solto, parecia uma casca de jaca. Tamanha quantidade de mosquito que tinha penetrado no meu corpo, que já não doía mais, de tanta dor, eliminou a dor a partir de um determinado momento. Histórias como essas vão ser contadas no filme de aproximadamente 30 minutos. O produtor e diretor, Werden Tavares, fez um verdadeiro mergulho nesse tempo difícil durante as gravações. A gente descobriu que gente da idade que a gente tem, ou próximo disso, entre 20 e 30 anos, que não podia se reunir, não podia ter uma discussão que a gente tem em mesa de bar ou em casa, assim, não podia ter uma discussão dessa na rua. E não podia confiar em todo mundo para estar desabafando a sua ideologia, sua concepção de mundo, assim. Então, por pouca coisa, as pessoas eram presas e torturadas, enfim, e levavam sequelas, como o Milton Coelho, por exemplo, leva sequela até hoje, que foi torturado e é cego. E assim, a gente acha isso um absurdo, né? E não tem nenhum registro disso. A estreia, prevista para o início do mês que vem, promete emocionar muita gente. Durante as entrevistas eu ficava super angustiado, porque são pessoas que, se você... não são como é desenhado nos filmes americanos, né? Os super-heróis. Não, são pessoas comuns que, num determinado tempo, tinham essa coisa ideológica mais arraigada, e foram punidos por isso, né? Então é um negócio que me assusta profundamente. E se hoje os personagens dessa história real tivessem a oportunidade de ficarem frente a frente com os torturadores militares, o que eles diriam? Que repensasse os seus procedimentos, né? Se é que isso ainda é impossível, ou que deixasse para a história testemunhos para que não houvesse repetição daqueles trágicos acontecimentos. Raiva, ódio eu não tenho, entendeu? Agora, eu acho assim, eu acho que as pessoas, da maneira como ele me tratou, que tratou também outras famílias, né? Pais, mães, irmãos, esposas, eles também deveriam olhar que ele tem família. Minha grande vingança, sabe qual foi? Eu estar aqui hoje, contando a história e respirando nesse país o oxigênio da liberdade. Agora, é preciso um registro dessa história. O Brasil tem umas chagas abertas, né, que são essas injustiças que se cometem, e essas pessoas, os comandantes, torturadores, não são punidos, né? Então, durante um depoimento, eu gostaria de vê-los, né, mas de conversar com eles no banco de réus, eles no banco de réus. Não são homens, são animais. Acho que no Brasil deveria ser feito pelo menos o que Mandela fez, estabelecendo que eles, pelo menos, pedissem perdão. Eles reconhecessem o erro. Eles, miseráveis, fizeram isso. Ele e os que ainda acham que essa é a solução para resolver problemas sociais.